Sabe quando uma música toca no rádio, numa loja ou num show? Já parou para pensar como o compositor daquela música recebe o dinheiro dele, às vezes estando a quilômetros e quilômetros de distância? Pois é, nesta nossa conversa a gente vai desvendar exatamente esse sistema, o mecanismo brasileiro que garante que o eco da arte se transforma em pagamento para quem a cria. E o coração desse sistema todo tem nome e número. É o Decreto 8469, lá de 2015. Pensa nele como se fosse um manual de instruções, sabe? É ele que dita as regras do jogo, desde como o dinheiro é arrecadado até como ele é distribuído de um jeito justo. Vamos dar uma olhada no que tem dentro dele. Essa é a grande questão, né? Se a gente parar para pensar, para um único artista, seria uma tarefa praticamente impossível rastrear cada vez que a sua obra é tocada por aí. Como é que ele estaria em todos os lugares ao mesmo tempo? É exatamente para resolver esse problema que existe uma ideia bem poderosa. A solução para isso se chama gestão coletiva. Imagina que é tipo um sindicato dos royalties. Em vez de cada artista ter que correr atrás do seu por conta própria, essas associações funcionam como uma força única. Elas fazem todo o trabalho pesado de negociar, de cobrar e, claro, de garantir que todo mundo receba o seu. Para a gente entender como esse sistema funciona na prática, primeiro a gente precisa conhecer quem são os jogadores. De um lado, claro, os artistas, os criadores. Do outro, os chamados usuários, que é basicamente qualquer um que usa a música deles, de uma rádio até o cafezinho da esquina. E bem ali no meio, fazendo essa ponte, estão as associações de arrecadação. Ok, vamos falar sobre o livro de regras. Como é que uma organização ganha o direito, a autoridade de sair por aí cobrando dinheiro em nome de milhares de artistas? Bom, não é terra de ninguém, não. O governo criou um processo bem rigoroso para garantir que só quem é sério e competente possa assumir essa baita responsabilidade. Olha só, o caminho para se tornar um arrecadador oficial tem 3 etapas. Tudo começa com um pedido formal lá no Ministério da Cultura. Se a associação passar nessa primeira peneira, ela ganha uma autorização provisória de 1 ano. É tipo um período de teste, sabe? Só depois de provar que dá conta do recado é que ela recebe a autorização total para operar. E bem no centro dessa lei toda, a gente encontra 2 princípios fundamentais: eficiência e isonomia. Isonomia é uma palavra chique para dizer justiça, tratamento igual para todo mundo. Isso significa que o sistema não só tem que funcionar bem, como tem que tratar todo mundo da mesma forma. Não dá para cobrar um valor de uma casa de show e um valor totalmente diferente de outra que é idêntico. Isso nos leva a uma pergunta-chave. O que é um preço justo, afinal? A lei define vários critérios para isso. A cobrança tem que levar em conta o quão importante a música é para o negócio. Por exemplo, um show ao vivo depende muito mais de música do que um escritório com som ambiente, certo? O valor tem que ser proporcional ao uso e até considerar os costumes daquela região. E para garantir que todo mundo jogue limpo, a transparência é obrigatória. As associações são forçadas a manter um banco de dados público online com todas as obras e quem são os donos dos direitos. Isso acaba com aquele acho que é e garante que quando o dinheiro é arrecadado, ele vai direitinho para a pessoa certa. Beleza, então a gente já entendeu o lado dos arrecadadores. Mas e a outra ponta? E quem toca a música? Quais são as responsabilidades de uma emissora de TV, de uma rádio ou daquele barzinho do bairro? A lei resume as obrigações dos usuários em 3 passos bem simples. Primeiro, informar. Eles precisam mandar uma lista completa de todas as músicas que usaram. Segundo, pagar a taxa que foi combinada. E terceiro, publicar essa informação, geralmente no próprio site, para todo mundo ver. É um ciclo de responsabilidade que se fecha. Agora, com tanto dinheiro e tantos interesses diferentes envolvidos, é óbvio que precisa ter um árbitro para garantir que o jogo seja justo. E é aí que o governo, mais especificamente o Ministério da Cultura, entra em campo. Uma das funções mais importantes do governo aqui é a de mediador. Pensa na cena. Um artista e um usuário não chegam a um acordo sobre o valor a ser pago. Para evitar que isso vire uma briga judicial que se arraste por anos, o Ministério da Cultura pode entrar no meio para arbitrar uma solução. É um jeito de manter a engrenagem funcionando. E se uma das associações pisar na bola, se quebrar as regras? Bom, o governo tem poder de punição. Primeiro, a associação leva uma advertência formal, com um prazo para consertar o erro. Mas se o problema continuar, aí vem a pena máxima. A autorização dela é cancelada e ela simplesmente sai do jogo. E para garantir que o sistema continue funcionando bem no longo prazo, a lei criou uma espécie de fiscal permanente, a Comissão Permanente. O nome já diz tudo, né? O trabalho deles é ficar de olho em tudo o tempo todo.
monitorando como as coisas estão indo e sugerindo melhorias para manter o sistema justo e eficiente. E para garantir que esse fiscal seja equilibrado, a composição dele é bem diversa de propósito. Como dá para ver aqui, não tem só gente do governo. Tem também representantes importantes tanto das associações dos artistas quanto das associações de quem usa as obras. A ideia é que todas as vozes sejam ouvidas na mesa. Certo. A gente já passou por um monte de regra, de detalhes, de jogadores, mas, no fim das contas, por que tudo isso importa? Qual é o grande objetivo por trás de toda essa estrutura complexa? No fundo, tudo isso é sobre tratar a arte como a profissão séria que ela é. O objetivo é criar um mercado que seja previsível, justo e transparente. Um lugar onde as regras são claras para todo mundo, os preços são razoáveis e a honestidade é a norma. É isso que permite que a criatividade floresça como uma carreira de verdade. Resumindo a ópera, esse sistema todo é a base da nossa economia criativa. Ele equilibra a balança, garantindo que quem cria seja pago pelo seu trabalho e, ao mesmo tempo, dá regras claras para as empresas seguirem. É essa confiança e essa responsabilidade que fazem todo o ecossistema girar e crescer. E tudo isso nos joga numa questão super atual. Esse decreto foi pensado para o mundo do rádio, da TV, mas hoje a gente vive na era do streaming global, da inteligência artificial criando arte. Conforme a tecnologia muda o jeito que a gente cria e consome cultura, fica a pergunta no ar. Como essas regras vão precisar evoluir para garantir que o eco da arte continue sustentando a próxima geração de artistas?